Graça e paz e um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Expressão da Fé, um programa feito com muito carinho para que você venha fazer parte da família de Deus. E você que já é nosso irmão na fé, né, que possa estreitar ainda mais esses laços de comunhão com Deus através da fé em Cristo Jesus. Bem, na semana passada nós começamos um estudo muito importante sobre o Espírito Santo e vimos, em várias passagens que o Espírito capacitou pessoas, servos de Deus, para a execução de tarefas específicas. Tivemos vários casos dessa capacitação que foi feita pelo Espírito Santo. E vimos também que o Espírito Santo, ele não habitava até o dia de Pentecostes, até o derramamento do Espírito Santo, que é descrito no livro de Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo ele não habitava permanentemente nas pessoas. Nós vemos o caso do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, assim como também foi o rei Davi. Eles eram ungidos com óleo, o óleo representava e ainda representa o Espírito Santo. E ali então ele recebia o Espírito Santo e a capacitação para reinar sobre Israel. Mas o Espírito podia ser retirado. Nós vimos nos dois exemplos, do primeiro do rei Saul, que o Espírito se retirou dele. E no caso do rei Davi, que ele pediu para que o Espírito não fosse retirado dele. Então esses exemplos do Antigo Testamento são claros, a diferença que houve a partir de Pentecostes. Porque com a infusão do Espírito Santo, ele veio habitar na terra, ele veio habitar na igreja coletivamente e no crente individualmente. Ou seja, ele veio habitar na terra de forma permanente. Mas sempre com a função de capacitar. Lembramos que é o Espírito Santo que nos dá os dons e capacitou Cristo também no seu ministério. Tudo o que Cristo fez foi por força, pelo poder do Espírito Santo. Os milagres que ele realizou, existem inúmeras passagens mostrando isso. Foi o Espírito Santo que conduziu Cristo até o deserto. E temos algumas passagens aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, isso palavras de Cristo, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos que tudo que Cristo fez foi pelo poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado para o seu ministério, os seus milagres, até mesmo a sua sabedoria, as palavras vinham do Espírito Santo. Então, a partir de Pentecostes, é que o Espírito Santo veio nos salvos, é claro, naqueles que creem, veio habitar nas pessoas, como eu disse, coletivamente na igreja e individualmente naqueles que creem em Cristo Jesus. E nós vemos alguns exemplos aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está muito claro nessa passagem bíblica. Temos aqui também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Bem, mas isso é claro que é para aquele que crê, para os salvos. O Espírito Santo, ele é o selo de garantia da salvação. Então, aquele que crê em Cristo Jesus, e que crê na sua morte e ressurreição, vai ser selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Vemos também na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Penhor é a garantia, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O Espírito Santo, portanto, é o selo de salvação para todo aquele que crê em Jesus. Isso significa que também o Espírito Santo não está em todas as pessoas, mas sim nos crentes, naqueles que de coração realmente acreditam na morte e ressurreição de Cristo.
Nós vemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, olha só que interessante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, pode ser que ele não esteja. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o versículo está dizendo o seguinte, que aquele que não tem o Espírito Santo habitando, né, em si, aquele que não tem o seu corpo como templo do Espírito Santo, não é de Cristo, não é salvo. Por isso que nós sempre dizemos, né, o seu dia é hoje, né, busque a Deus, busque a Cristo e acredite em Cristo para que você possa ser selado pelo Espírito Santo e salvo, né, no dia da redenção. Bem, eu fiz algumas anotações para não gerar algumas dúvidas, porque quando fala Espírito Santo, as pessoas têm uma dificuldade, né? Entendem até de uma forma embora muito racional, o Pai, o Filho, mas o Espírito Santo fica sempre uma imagem um pouco vaga. Então eu fiz algumas anotações para nos ajudar a raciocinar em cima desse assunto. O Espírito Santo não é uma força impessoal, né? Ele não é uma influência. O Espírito Santo não é uma energia que vem de Deus. Ele é uma pessoa, né? Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando Cristo subiu aos céus, né, ele disse que deixaria outro Consolador. Isso significa que Cristo também é um Consolador, por excelência, é um Consolador, e viria outro Consolador que também é uma pessoa. Nós temos dificuldade em imaginar, né, o Espírito Santo, embora um Espírito, como é também Cristo e Deus, como uma pessoa, como são também o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo é a completa essência de Deus, com uma personalidade e identidade própria, né? As Escrituras, elas são bastante claras sobre isso. Então, veja, o Espírito Santo ele é igual ao Pai e ao Filho em natureza e em atributos. Ele não é inferior, né? O Espírito Santo tem personalidade. Como ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa, ele tem emoções, intelecto e vontade, assim como temos nós também, assim como tem o Pai e como tem o Filho. Bem, e para conhecer, né, a importância do Espírito Santo, ele conhece as coisas profundas de Deus. Veja na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Isto significa que ele possui o conhecimento do Pai e do Filho. É o mesmo conhecimento, né? Então, nós vamos dar um break por aqui para o nosso intervalo comercial e depois nós voltaremos a falar sobre algumas das várias funções que são descritas na Bíblia pelo Espírito Santo, ok? Vamos então para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso estudo sobre o Espírito Santo, mas antes de voltarmos nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre o nosso site expressãodafé.com, porque estamos com uma nova enquete que pergunta o seguinte: o batismo é necessário para a salvação? O que você pensa a respeito disso? Entre no nosso site e dê o seu voto. A enquete passada perguntava se a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus e tivemos 100% dizendo que sim, que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Bom, temos também na parte de pregações especiais o quarto pregador, né, de linha, realmente, top, que é o John MacArthur, com uma pregação muito importante, aliás, oportuna, já que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, que tem o seguinte título: A Blasfêmia Moderna contra o Espírito Santo. É muito importante, vale a pena assistir com legenda, né? Então, nós agora já temos 4 excelentes pregadores, um brasileiro, que é o Paulo Júnior, e 3 americanos, que é o John MacArthur, dessa nova pregação, o Paul Washer e também o Steve Lawson. Colocaremos outros, né? E é um setor que você vai poder acessar no site e ter as melhores pregações, porque são pregações que a gente já conhece aí, de pregadores renomados e que nós já fizemos estudos e não distorcem a palavra. Eu acho que é um excelente meio de aprendermos também, e são os pregadores que eu consulto e estudo, enfim. São pregadores que vale a pena e por isso tem nessa parte especial do site, ok? Mas hoje nós estamos recebendo também representantes, né, da nossa querida patrocinadora, a LigSite, que
tem feito um trabalho importantíssimo conosco, né, nos apoiando na evangelização. Estamos aqui recebendo o Vasconcelos, né? Obrigado pela sua visita, bom dia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Estamos também com a gerente comercial, né, a Roberta. Bom dia, Roberta. Bom dia, doutor Cidar. Bem, o Vasconcelos, o Cícero Vasconcelos, que é o web designer, e que estão trazendo uma surpresa, uma promoção, não sei o que é, agora que eu vou perguntar, né, o que vocês estão trazendo hoje pra gente. Bom, nós vamos dar para as pessoas que acessarem o site Expressão da Fé e mandarem para lá o nome, todos os dados, nós vamos estar sorteando um site por semana. Para cantores, para empresas, autônomos, qualquer pessoa que tenha necessidade de ter um site. O sorteio diz respeito à criação de um site de 4 páginas, só não está incluída a hospedagem, porque a hospedagem é da Amazon. Tá? A hospedagem básica é a partir de R$19,90. Que maravilha, hein? A primeira promoção do programa. Então você que é artista ou que é atleta, autônomo, profissional liberal, empresas, igrejas, enfim, todo tipo de atividade, né? Você pode escrever. Vamos fazer o seguinte, então. Escreve, acessa o nosso site expressãodafé.com, tem ali a parte Fale Conosco. Ou se quiser, escreve diretamente para o e-mail contato@expressãodafé.com. Não tem o BR, ok? Você passa o seu nome, né, os seus dados, e você vai receber um número, né? A equipe do programa vai passar um número e depois, no programa seguinte, nós faremos então o sorteio. E assim, a cada semana. Durante quantas semanas? 4 semanas para Limeira e região. Limeira, Iracemápolis e Cordeirópolis. Não, mas que notícia boa, né? O primeiro prêmio agora, que bacana. Quero concorrer a um site desse também, né? E o que mais? O que você vai falar? A Ligue Site, né, para quem não sabe, é um novo patrocinador, né? Está fazendo esse trabalho importante, né, de evangelização de forma indireta, porque está ajudando a manter o programa no ar. E é uma empresa recente, é uma franquia aqui de Limeira, né, já existe em mais de 120 cidades, é isso? Exato. E é uma franquia nova em Limeira, mas que já está com uma aceitação maravilhosa, com clientes importantes. Acho que é a Roberta, que é, né, a gerente comercial, que pode falar sobre isso. Já estamos aí com vários clientes, Roberta? Estamos com vários clientes. A gente está com o Ponto Alto Limeira, que é um portal de veículos. A gente tem a Solução Contábil, Infocus Fotografias, que é de Iracemápolis. Temos a Ornatos Corrimãos, Europa Pub, dentre outros clientes importantes. Que maravilha. Então, parabéns à Ligue Site, né? Obrigado por terem vindo ao programa, porque para nós é muito bom, né, interagir dessa forma, interagir com o público. O nosso site, felizmente, né, graças a Deus, está tendo um alto índice de acessos. E agora com a promoção, que aliás é uma ótima ideia, né? Vamos ver se a gente faz alguns sorteios aí, né, Alexandre? Para o programa, que é uma coisa bem interessante e que dá... Não que a pessoa esteja preocupada com isso, mas é interessante interagir dessa forma. Eu acho que dá uma dinâmica e é importante para o programa. Mais alguma observação? Para esse fim de ano, dezembro está chegando, muitas festas, e as pessoas procuram vender hoje através do site. E é onde as pessoas mais buscam qualquer forma de referência para fazer compra hoje dos seus produtos de final de ano. Então, para dezembro agora é previsto nós termos um pouco mais até de interessados. Por isso não deixe para a última hora, porque se chegar perto dos dias de festa, fica bem complicado. Bom, eu já comentei a respeito no programa, comprar pela internet é muito confortável, né? É muito cômodo, eu praticamente só faço as compras pela internet. E para aquele comerciante que não tem a intenção de montar uma loja física, até porque dá muitos gastos, né? A loja virtual está bombando aí, tem sido um sucesso, não é isso, Cícero? Sim. A loja virtual é muito importante, é uma facilidade para os empresários hoje do ramo comercial para estar vendendo. A nossa loja virtual é integrada com correio, transportadora, PagSeguro. É 100% seguro estar vendendo através da loja virtual. Que maravilha. Então, estou esperando o seu contato, tá?
no contato @expressãodafé.com, e você, empresário ou profissional liberal que se quiser consultar, né, com a LigSite, como que é feito esse contato? Até já comentamos aqui no programa, mas vai um representante até a pessoa interessada? Como que é feito isso, Cícero? A Roberta pode falar até melhor a respeito do contato. Sim, é só ligar no 3701-2052, entrar em contato comigo, a gente agenda uma visita. Olha, isso que é importante, né? O atendimento personalizado, isso acho que é o que está se usando, né, nas empresas, nas lojas, a pessoa ser bem atendida. Isso é agradável, né? E é bastante interessante você ter esse atendimento personalizado. Eu, por exemplo, na minha profissão como delegado, eu tenho uma dificuldade enorme de sair do meu local de trabalho, então você poder receber uma visita é bastante interessante. Eu acho que melhor do que isso fica difícil, né? Então, parabéns à LigSite, né? Parabéns à promoção, estamos esperando o nosso contato e quem sabe você não pode ganhar, você que é empresário ou autônomo, independente da sua atividade, que é um site, você pode escrever no nosso site, né, pedindo, e você vai receber um número para o sorteio, ok? O sorteio será feito na outra semana, no programa seguinte, então você fique atento que nós faremos o sorteio do site da LigSite. Bem, estamos com o nosso tempo esgotado agora, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. O batismo é necessário para a salvação? Acesse o nosso site expressãodafé.com e dê o seu voto. Estamos também trazendo no site o famoso pastor americano, né, John MacArthur, com a pregação A Blasfêmia Moderna contra o Espírito Santo, que, aliás, tem tudo a ver com o assunto que nós estamos tratando. É importante assistir essas pregações porque são pregadores de ponta, que realmente conhecem a teologia e vai agregar conhecimento bíblico, né, a você, ok? Bom, com relação ao Espírito Santo, nós vimos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e, portanto, é Deus, né? E isso é bíblico. Nós vemos na passagem de Atos, no capítulo 5, versículos de 1 a 4, muitos se lembram, né, da história de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade para doar o dinheiro para os apóstolos, né, para o ministério dos apóstolos, mas acabaram retendo, né, eles retiveram uma parte desse dinheiro e acabaram morrendo, né? Foram punidos por Deus por causa disso. Agora veja as palavras de Pedro. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Agora veja no final, no versículo 4, o que o apóstolo Pedro diz. Não mentiste aos homens. Primeiro ele falou que mentiu ao Espírito Santo, mas veja só. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Né? Então, aqui é uma prova de que o Espírito Santo, biblicamente, é Deus, é tratado como Deus, e por isso, assim como nós não devemos atribuir ao Pai ou ao Filho, né, determinadas promessas, né, que ele não fez, determinadas revelações que o Pai e o Filho não fizeram, da mesma forma, nós não devemos atribuir ao Espírito Santo coisas que ele não tenha feito. É muito comum hoje as pessoas atribuírem promessas e visões e revelações que na verdade não ocorreram, e nós sabemos disso. Vamos agora fazer uma análise do que faz, né, da importância do que faz o Espírito Santo por nós, né, pelos seres humanos. A primeira, em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, mostra que o Espírito Santo intercede por nós. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Nós já comentamos aqui num programa sobre a excelência dessa revelação dada ao apóstolo Paulo, né? Da forma como o próprio Espírito Santo interagindo com Deus, né? Com a outra pessoa da Trindade, através de gemidos inexprimíveis. É fantástica essa passagem bíblica, né? De grande revelação. Então nós vemos que o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda nas fraquezas e nas nossas orações. Ele também faz guerra, né, contra a nossa carne e contra o pecado. Isso nós temos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então veja que isso, quem faz é o Espírito Santo por nós. Temos ainda várias outras ações importantes. Ele nos consola, né? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que diz que, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Como eu já havia dito, outro consolador, portanto, Cristo é uma pessoa e é um consolador, e viria outro, né, consolador, que é o Espírito Santo, e desta vez para morar na terra, para ficar aqui definitivamente. Bem, temos ainda uma outra passagem, também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, mostrando que ele nos guia e nos lidera. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Né? E temos muito mais ainda. Ele nos capacita para testemunhar e evangelizar. Isso nós temos na famosa passagem, né, do livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 18, uma lindíssima passagem que diz que mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa passagem, essa mensagem maravilhosa, antes de Cristo, né, voltar ao Pai, e que é dada a todos nós cristãos. Nós temos o dever de continuar o trabalho dos apóstolos, né, de sermos testemunhas de Cristo e continuarmos pregando o Evangelho. Bem, um outro assunto que também eu gostaria de tratar, embora é um assunto bastante discutido, mas eu acredito que ele é muito mais mal compreendido e que não deve ser tomado com paixão, não, mas estudado com frieza para entender direito o que significa o batismo com o Espírito Santo. Né? Algumas pessoas usam a expressão batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo, mas enfim, se referindo a esse mesmo assunto. E existe muita confusão a esse respeito. Né? Muitas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo é um êxtase sobrenatural que a pessoa tem, um êxtase emocional, e isso não é bíblico. A pessoa, né, o irmão que fizer um estudo melhor em Atos 2, ele vai ver que realmente, né, houve toda uma pintura de quadro para aquele momento importante no dia de Pentecostes, durante o derramamento, né, do Espírito Santo, mas ali não tem nada, pelo menos não se ouve, não tem uma base bíblica para informarmos a alguém ou para acreditarmos que houve um êxtase sobrenatural, né, com a vinda do Espírito Santo. Se nós analisarmos uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, que são palavras de João Batista. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, alparcas são sandálias, né? Então o João Batista, ele está dizendo que quem virá depois, Cristo, seria muito mais importante para ele, que ele não seria sequer digno de levar as suas sandálias. Então ele batizava com água para o arrependimento, era o chamado batismo de arrependimento de João Batista. Mas dizendo que Cristo iria batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Isso muitas vezes é mal interpretado, até mesmo o batismo com o fogo. As pessoas achando que é um super batismo com o Espírito Santo, e não é. Isso é muito simples de analisarmos. Um versículo antes, né? Nós falamos agora da passagem que está em Mateus, capítulo 3, versículo 11, e vamos para o versículo anterior, o versículo 10, que diz o seguinte: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ora, o fogo é o inferno, né? Está muito simples aqui. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É o mesmo fogo que fala no versículo seguinte, né? Que o poder de Cristo, ele tem o poder de salvar e também de mandar para o inferno, diferentemente de João Batista, que não tinha todo esse poder. E no versículo posterior,
diz o seguinte: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro seu trigo. Ou seja, os salvos, né, serão recolhidos no celeiro. Isso é o batismo do Espírito Santo. Ele vai mergulhar no Espírito Santo que já foi infundido aqui na terra. Então estaremos tratando, né, ainda desse assunto para darmos algumas informações a mais a respeito disso, ok? Bem, obrigado a você pela sua audiência e no sábado que vem estaremos de volta. Até lá.